Oi, amados, boa noite, na graça e paz a todos, amigos e irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Expressando Sua Fé. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial. Fique com a gente até o final do programa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos chamar nossa convidada? Então vamos receber, amados, a pastora Elisângela, que vai estar conosco contando seu testemunho, nos edificando, e eu tenho certeza que vai ser muita bênção. Seja bem-vinda, pastora Elisângela, fique à vontade, conte para nós como foi o seu encontro com Jesus, as suas experiências, a gente quer saber, amém? Fique à vontade, bem-vinda. Amém. Graça e paz, minha mana querida, pastora Mirte. É um prazer estar aqui, sabe? Podendo compartilhar com você, compartilhar com todas essas pessoas, né, que o Espírito vai conectar para estar ouvindo esse testemunho. E eu estava pensando, né, de ontem para cá, quando eu recebi esse testemunho, pensando que esse testemunho, esse momento já faz parte, né, do testemunho, porque Deus já fez muito na minha vida, mas ainda tem muito mais para acontecer. E eu estou vivendo esse lugar, esse feito. Então, eu estou num período onde eu estou vivendo a manifestação das promessas, a manifestação do feito, de tudo aquilo que Ele um dia ministrou e falou comigo, e hoje eu estou vivendo, depois do que Ele fez na minha vida. Então, pastora, foi assim, eu nasci, né, numa denominação, na igreja evangélica, nasci com todos os trâmites normais de uma denominação, e de uma denominação muito rígida, sabe? Aprove Deus permitir que eu estivesse naquele lugar. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu sei que eu nasci no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, segundo, né, o que são chamados pelo seu propósito. Então, né, tudo coopera. Então, tudo que eu passei, eu sei que foi para a glória, para que a glória de Deus se revelasse na minha vida. Então, eu nasci nesse lugar, com todos os trâmites religiosos, né? Era uma denominação muito rígida, onde se falava que não podia nada. Tudo era pecado, tudo é pecado. Tudo, não podia nada. Era aquele negócio engessadinho, sabe? E eu, uma criança normal, né? Comecei a caminhar, né? Ali. Aí a gente vai começando a entender mais ou menos o que está acontecendo, vai começando a discernir, né? É levada para os cultos. Então a gente começa a ouvir a palavra de alguma forma. Só que a gente sabe que existe muita religiosidade, né? Existe muita religiosidade impregnada no mundo. Aí o que aconteceu, né? Eu comecei a ter discernimento de onde eu estava, né? Eu estava num ambiente evangélico, se falavam de Deus, do amor de Deus, e eu, assim, particularmente amava, sabe? Eu amava cantar, receber oportunidade nos cultos nos lares, no culto de criança, só que eu tinha um problema emocional. Teve um tempo que eu comecei na infância, você não consegue discernir muito isso, você sente os problemas emocionais, mas você não consegue entender de fato o que está acontecendo com você. Então, mais ou menos com 6 anos, 7 anos, eu comecei a perceber que eu não era uma criança muito normal. Eu era tímida, né? Muito quietinha, muito para baixo. Eu tinha muito medo. Aí, nos 6 anos, mais ou menos, eu comecei a me lembrar que desde muito pequenininha, eu tinha medo de tudo que você pudesse imaginar. Eu tinha medo de bêbado, eu tinha medo de alguém diferente, eu tinha medo se alguma pessoa diferente chegasse por perto, era algo assim. A gente não consegue entender muito por que as pessoas nascem assim, mas eu nasci assim.
Então, além disso, né, alma alinhada à carne. Porque, gente, é o que eu sempre digo, não é porque eu nasci num lugar, numa denominação, é que eu nasci em Cristo, eu nasci de novo. Não. Né? E eu não sabia disso. Mas eu ouvia, eu gostava, eu via tudo, gostava muito. Só que a minha alma era aliada à carne. Né? Era alinhada, né? Às coisas da carne, como todas as pessoas são. Sim. Eu creio que eu tive um encontro com Jesus mesmo depois de um tempo, que eu fui conhecer quem era Jesus. Eu ouvia falar de Jesus. Eu ouvia falar de Jesus. Depois da experiência, né? Sim, mas eu não conhecia, não sei se é porque eu era criança, né? A criança tem dificuldade de assimilar isso. Só que a alma ferida, a alma machucada, a alma essa alma, ela é uma alma infantil. Depois de um tempo que eu fui entender, porque o Espírito foi me explicando. O que acontece? Né? A alma, ela precisa amadurecer. Ela precisa amadurecer. Então, tem pessoas que ficam infantis a vida inteira. Então, tipo assim, na infância, é normal você ser dependente do papai, da mamãe, né? Mas tem do amiguinho, você briga, discute. Mas tem uma hora que você amadurece, tem uma hora que você cresce. E isso não tinha acontecido na minha vida, né? Eu comecei a ficar com 12, 13 anos, 14 anos, 15, 16, 17, 18, 19 e aquela dependência do pai, da mãe, do amigo, da amiga, e me fechava em tudo, não conseguia romper, não conseguia ver, né, muito ferida, traumas, se alguém falasse uma coisa me machucava, eu chorava, era assim, algo horrível, horrível. E quando eu conheci o meu esposo, eu casei, né, tipo assim, eu troquei os meus pais pelo meu esposo. Falei assim, não, vou trocar os meus pais e agora eu vou ficar dependente do meu esposo. Colou nele. Não, Oi? Colou nele. Então, colou nele. Só que o pastora Mirtes, eu glorifico a Deus pelo lugar que eu estou hoje, que é de vida no Espírito, que me fez entender que nós, os seres humanos, nós temos uma essência. Nós precisamos ativar o nosso espírito. Eu acho até melhor. Eu acho até bom você falar um pouquinho de vida no espírito. Tá explicando o que é vida no espírito. Às vezes tem pessoas que nunca ouviu, né? Vida no espírito, vida no espírito. O que é esse vida no espírito que esse povo tanto fala? Eu pensava isso quando eu conheci, né? Então, o que é vida no espírito? O que é? Então, seria bom falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é vida no espírito? Vida no espírito, Deus, ele é espírito. Deus é espírito. A palavra de Deus diz que Deus é espírito. E os filhos dele precisam ser espírito. Ou seja, precisa se relacionar com ele em espírito, no espírito. Então, o que acontecia comigo? Eu era uma pessoa que me relacionava com Deus na alma, né? No intelecto, no natural. Eu queria me relacionar com Deus como eu era naturalmente na alma com as pessoas. Entendeu? Então, viver no Espírito é você entender que você precisa se relacionar com Deus no Espírito. Mas para se relacionar com Deus no Espírito, você precisa nascer de fato de novo. O nosso espírito humano precisa ser ativado, né? Nós precisamos nascer do Espírito. Nós precisamos renovar nossa mente, entender todas as coisas. E eu louvo a Deus, porque mesmo em meio a crises de alma, essas coisas desesperadoras que tinha na minha vida, eu fui batizada com o Espírito Santo com 6 anos de idade. Uau. Então, o Espírito Santo, ele me segurou pela minha mão, me segurou. Aprove o Senhor me batizar com o Espírito Santo e começar a falar em línguas. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender assim, mas como assim viver no Espírito? Amados, para a gente viver no Espírito, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Precisamos, porque através do batismo com o Espírito Santo vem uma linguagem sobrenatural que vai nos respaldar. Então, com 6 anos, eu comecei a falar em línguas. Então, nas minhas emoções, era assim, eu ficava muito emocionada com as coisas, né?
vinha algo triste, eu ficava triste, deprimida, angustiada. Mas quando vinha algo bom, seja um louvor, algum louvor almático, alguma coisa, me deixava feliz. E nesse momento que me deixava feliz, eu falava em línguas. Eu falava muito em línguas, sabe como? Tipo assim, Deus vai fazer da tua vida uma grande obra. E eu estava com aquele problema emocional e começava a falar em línguas. Só que eu não sabia que o pouco que eu falava em línguas já era o Espírito Santo me segurando pela mão, porque se não fosse ele na minha vida, pastora Mirce, eu não estaria hoje onde eu estou. Pela misericórdia dele, ele me segurou nas minhas mãos. Porque a palavra de Deus diz que os nossos dias foram escritos por ele. Então, eu costumo dizer que quando uma criança nasce, quando alguém nasce, os dias dela já estão escritos pelo Senhor, pelo Pai. Mas o inimigo também vem com uma rota preparada. Então, se você não tiver respaldado com o Espírito na sua vida, você vai por outra rota. Então, eu vejo que a questão de eu começar a falar em línguas com 6 anos foi o Espírito Santo me segurando na rota certa, sabe? Tipo assim, eu não tinha entendimento muito do que era viver no Espírito, mas ele estava me segurando. Então, eu vejo que foi um cuidado muito especial do Espírito Santo na minha vida. Então, eu vivi, né? Passei ali com os 12, 13 anos naquela denominação, e ardia no meu coração aquela vontade de ser batizada, de fazer coisas para o reino. Só eu já era batizada com o Espírito Santo. E não podia passar nas águas. Como assim, né? Se o próprio Espírito tinha aprovado a minha vida, como que um homem não aprovaria o batismo nas águas, né? Por causa de dogmas religiosos. Então, eu amava o Senhor, né? Só que a minha alma estava ali. Gente, olha, isso é algo assim, só no Espírito para entender. Como pode você amar ao Senhor porque você ouve? Porque eu tinha fé. A fé veio a ouvir a palavra de Deus. Eu ouvia a palavra de Deus. Só que eu não estava com o meu Espírito ativado a ponto de viver toda a plenitude do Espírito Santo na minha vida. E a religião não consegue nos ensinar. A religião não consegue abrir, né, a nossa mente, nos instruir, nos empurrar para o secreto, nos empurrar para o Espírito Santo. Então, ela vem cheia de dogma, né, de não pode, isso não pode, pode isso não pode. Então, a minha cabecinha de 12, 13 anos ficou assim toda... Por quê? Tinha coisas que realmente não me edificavam, mas tinha coisas que eram usos e costumes. Então, eu ficava assim, meu Deus, eu sou uma pecadora. Eu sou a mulher lá das pedras, né? Onde levaram essa mulher, foi pegada de adultério, e eu me sentia assim. Eu me sentia pecadora, me sentia indigna de tomar ceia, de ser batizada, por mais que eu quisesse, por causa das coisas que a religião falava para mim, sabe? Mas interessante que o Espírito Santo me via, ele via o meu coração, a vontade, né, de ser livre no Espírito. E quando foi mais ou menos uns 15 anos, 16 anos, 16, aquela denominação me tirou daquele lugar. Eu não era batizada, mas eles não aceitavam, não me aceitou, porque eu gostava de aparar o cabelo, né? Não fazia nada demais contra a denominação, mas aparava um pouquinho o cabelo, eu usava uma sainha mais curta, então não batia, né, com eles. E, não podia. Tipo assim, não pode ficar mais com a gente. E eu pensei assim, eu tenho que procurar um lugar para congregar, porque eu não posso ficar fora. Deus me livre, como que eu vou ficar sem congregar, sabe? Eu tinha aquela mentalidade de ir em outro lugar. E eu procurei outra denominação. E depois de um tempo, Deus me falou, né, que ele estava me trocando de níveis. E toda vez que ele que acontecia algo na minha vida, era permissão dele para me trocar de níveis, para que eu passasse por todas essas coisas, para que hoje eu tivesse discernimento e entendimento de todas as coisas. Entende? Ou seja, então, o processo veio de longe, né? O processo veio de longe, até chegar aqui. Aí eu passei, né, para outra denominação. Aí cheguei lá, era uma denominação mais ampla, né, mais livre. E como eu fui construída com os dogmas, usos e costumes daquela denominação, eu, quando estava lá, mesmo usando, né,
não usando os usos e costumes daquela outra denominação, eu me sentia em pecado. Tanto que eu estava construída daquilo que eles falavam para mim. Só que eu me sentia mais livre, né? Eu me sentia mais livre, mas os conflitos da minha alma continuavam mesmo, sabe? Continuava a mesma coisa, eu levando os conflitos, né? Muito medo, angústia, sozinha, me sentindo solitária, me sentindo só. Assim, algo horrível, horrível, horrível. E eu falava assim para Deus, Senhor, eu já estava num estado, né, de 17, 18 anos, a minha alma estava alinhada com a carne, e às vezes eu fazia algumas coisas na carne também, não nego, porque a minha alma estava alinhada à carne, mas ao mesmo tempo que eu estava alinhada à carne, o Espírito também me puxava, e eu amava estar com o Espírito Santo, com Deus, ao mesmo tempo a alma me puxava, e era aquela briga, e a minha alma no meio desesperada, angustiada, parecia que minha alma estava sendo puxada para os braços, assim, parecia não, ela realmente estava, por isso que ela se sentia desesperada, porque puxava a carne, puxava o Espírito, e quando você tem um entendimento que você precisa se edificar, isso acaba. Por que isso acaba? Por causa que você mata aquela carne que está querendo acabar com a tua alma. Então você mata a carne e o espírito, né? Ele fica forte. Só que eu não fui instruída assim, não me ensinaram, nunca me falaram isso. Então eu passei por aquela denominação e lá o Espírito Santo começou uma grande obra na minha vida. E, como eu falei, foi outro nível. Então era uma igreja mais profética, onde cuidava, né, das pessoas. E eu comecei a ouvir mais a fundo sobre o Evangelho, porque eu falo que o Evangelho são profundidades. Então eu estava ali ouvindo a palavra, e ali eu me senti mais livre para ouvir. E ali, né, mesmo sem estar curada na alma, mas estava ali persistindo, eu persistia, não tem outro lugar, não tem outro caminho. O caminho é Deus, o caminho é Jesus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou do jeito que eu tô. Mas só que nos conflitos da minha alma, no meu interior, eu falava assim, Senhor, eu vou morrer assim? Eu pensei em procurar psicólogo, eu pensei em procurar pessoas para ajudar. Eu até procurava, né, discipuladores, as pessoas que eu achava que era muito santo, tipo assim, as irmãs da oração, das campanhas, das consagrações, as irmãs, porque eu achava que existia patamares, tipo assim, pessoas que estavam entre nós e Deus, sabe? Então eu achava que aquelas pessoas poderiam me ajudar de alguma forma. Então eu ficava, irmã, ora por mim. Eu tô com problema. Aconteceu isso na minha vida. Fulana falou isso. O que aconteceu? E sabe aquela lamúria, aquele desespero? Tô com problema aqui, problema lá, e não sei o quê. Gente, que alma terrível era a minha alma. Então eu ficava assim, né? Uma vez eu falei assim, Senhor, engraçado, Miches, que eu tinha, né, a linguagem sobrenatural que era da oração em línguas, e o próprio Espírito Santo falou para mim uma vez assim, olha, quando você for orar pelas suas dificuldades, quando você for orar pelos conflitos da sua alma, você ora em línguas. Ele falou direto assim para mim. Só que eu não tinha entendimento de orar hora após hora. Eu orava no culto. Então, quando eu chegava lá no culto, o que eu ia fazer no culto? Eu ia fazer no culto e eu tinha entendimento que eu ia buscar minha bênção, né? Então, é verdade. É o dia da minha vitória. Hoje eu vou chegar lá e isso tudo vai acabar. Isso tudo vai acabar. Vai usar o pastor, a irmã que vai pregar. Deus vai usar alguém que vai ministrar. Mas deixa eu abrir só um parênteses aqui. Os líderes fazem muito isso também, né? Porque quando eles chegam na igreja, pegam no microfone e falam, sua bênção está aqui. Você que vai receber sua bênção, não volta para casa sem essa bênção, e não sei o que. Então isso também cria uma expectativa e você acha que realmente Deus está lá, a bênção está lá, tudo está lá. E a sua casa não tem nada, tudo vazio. Quando você volta sozinha. Exatamente. Aí quando vinha, né, alguém de fora, aquele mover, eu lembrava do que o Espírito Santo falava comigo, né? Aí eu começava a orar em línguas, as coisas que eu sentia, tudo que eu falava, porque sabe de uma coisa que eu sempre pensava, Mitch? Eu pensava assim, tem coisas na minha vida, nos meus pensamentos, que eu nunca cheguei à prática, nada. Mas tinha no meu pensamento, né? Só eu falava assim, o diabo não vai saber. Não vai. Ele não vai saber, porque se ele souber, ele vai armar
a armadilha para me cair. Eu tinha aquela esperteza no espírito, tipo assim, não, ele não vai saber. Ele não pode saber. Porque senão ele vai armar e vai me fazer cair. E graças a Deus, eu nunca caí nas armadilhas do diabo, mas estava dentro de mim. E eu acho também que a religiosidade, né, que estava assim, ela tentava camuflar, né? Tentava tapar aquela questão. Então, ia na força, né? Tapando aquilo, esperando a cura. Então, quando vinha, né, alguém ministrar, pregar, falava, que Jesus vai te curar hoje. Mirtes, eu me acabava de chorar, mas chorava, me derramava e caía no poder e não sei o quê. Aí eu falava assim, né, aquele negócio, você vai sair daqui diferente hoje. Eu tinha certeza que eu tinha saído diferente. Quando chegava no outro dia, estava eu, a segunda-feira de manhã, né, eu ia dormir, sabe, elétrica, de manhã, de novo. Levantava com a alma angustiada, com mau humor, com tristeza, não queria acordar, não queria falar, não queria viver, não tinha expectativa de vida, sabe? Era muito engraçado, eu não via a hora de chegar ao próximo culto para ver se eu conseguia tentar de novo. E não sabia lidar com essas emoções, né? Não, de jeito nenhum, eu não sabia. Só que o Espírito Santo estava vendo todas as coisas. Tudo. Ele sempre viu. Por isso que eu falei que tudo que eu passei na minha vida operou para o meu bem, para que hoje eu estivesse aqui falando e outras pessoas que estão passando por isso alcançar essa vitória. Porque, Mirtes, Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. O Evangelho realmente é real. O Evangelho faz efeito. Jesus cura sim. Jesus dá vida, salvação, Jesus cura a alma, Jesus cura o corpo, Jesus dá uma vida completa para os filhos. Glória a Deus. Isso é uma verdade. Quem não consegue passar isso para as pessoas é a religião, é a religiosidade, sabe? Que tenta colocar regras, não pode, não pode, faz assim, passa por aqui, né? Se coloca entre Deus e o homem. Então, mais ou menos com 18, 19 anos, eu conheci o meu esposo. E eu creio que esses momentos poucos que eu orei em línguas, né, o Espírito Santo orou o meu esposo, orou as minhas filhas. Glória a Deus que eu casei com a pessoa certa. Meu esposo, eu tenho 21 anos de casado, glória a Deus. Então, naqueles lugares de mover ali, Deus usava pessoas e falava assim, você vai ser mãe de multidões, você vai impactar, sua voz vai chegar em nações. Você tem um ministério pastoral, não sei o quê. Eu falei assim, Senhor, como assim? Sim, eu tenho esse desejo de abençoar pessoas, de abençoar a vida. Sim, eu quero ser usada pelo Senhor, né? Mas como se dará isso? É impossível. Como? Porque no sistema, lá onde eu estava, precisava, para ser uma pastora, de fazer uma teologia, uma faculdade de teologia, estudar todos os trâmites daquela religião, da denominação, para você se formar naquele lugar, para você se levantar. E eu, como eu sempre tive uma dificuldade de estudar, de assimilar coisas naturais, às vezes eu achava que até quando Deus usava alguém, as pessoas estavam querendo me ajudar para me deixar feliz, mas depois de um tempo eu percebi realmente que era o Espírito que estava falando e que o Espírito falou. Então era sobrenatural, pessoas vinham de fora e falavam. Eu cheguei a sentir dores no meu útero, dores de parto, sabe? Em momentos da minha vida. Só Deus sabe quantas vezes eu falei para ele, Senhor, eu não aguento mais, essa minha alma, esse desespero. Sabe, eu não pensei em suicídio, de tirar a minha vida, porque eu sabia que se eu tirasse a minha vida, eu ia para o inferno. Me falava, se tirar a sua vida, você vai para o inferno. Então eu não queria ir para o inferno, eu queria ir para o céu, né? Como me ensinava, você vai para o céu, você tem que ir para o céu. Então eu ficava naquele desespero e falava assim, Senhor, eu vou ficar a vida toda assim? Como que vai ser? Eu preciso ser curada, Pai. Eu não creio que o Senhor quer isso para a minha vida. Então, mais uma vez, o Senhor me tirou do lugar que eu estava, me colocou em outro lugar, e lá também eu comecei a aprender coisas num nível mais profundo, né? Comecei a ouvir coisas mais profundas sobre a paternidade de Deus, né? Lá também tinha discipuladora, então eu me encostava na tal discipuladora, achando que a discipuladora ia me ajudar, chorava, desabafava, sabe? Tinha... assim, alguns métodos para poder
ajudar as pessoas a se curarem, a ficar bem, mas para mim não deu certo, de jeito nenhum. Não deu certo. Uma das coisas que eu acho tão interessante, pastora Elisângela, sabe o que é? É que muitas vezes a pessoa olha assim para a vida de uma pessoa que está indo para a igreja, né? Tem a família cristã, está indo para a igreja todo dia, está tudo certinho, né? Então acha ali, né? Tá tudo certo. Só que por dentro não sabe o que está acontecendo, né? Esse borbulhão de emoções descontrolada, né? Que a gente não sabe como se controlar. A religião, em vez dela te aliviar, né? Trazer uma solução, ela traz o peso da condenação. É pecado, não pode, não pode, não pode. Então, Mirth, deixa eu te falar. Aí as pessoas falavam, né? A minha discipuladora falava assim para mim: por que você chora tanto? Você fica chorando na hora do culto, olha para você se você já está chorando, só chorando. Por quê? Porque quando eu ouvia os louvores, Mirth, eu criava uma expectativa no meu coração, sabe? Eu falava assim, eu preciso chegar nesse lugar, então eu me emocionava demais. Eu achava que estava sentindo a presença do Espírito Santo, mas não era Espírito Santo 100%, era emoção, porque eu achava assim, eu preciso chegar nesse lugar, meu Deus, eu preciso chegar nesse lugar. Então, ninguém sabia, de fato, o que estava dentro do meu coração, sabe? Eu ministrava louvor, eu era obreira da igreja, mas nada solucionou a minha vida. Até que um belo dia, né, eu tinha a expectativa de procurar fora, sabe? Tudo isso eu procurando fora. Procurava nas pessoas, procurava na religião, tivesse um congresso tal, um encontro tal, eu ia procurar. E quando chegou um dia, eu estava no meu restaurante, trabalhando, naquelas emoções terríveis, porque tinham circunstâncias no trabalho, contas a pagar, né, circunstâncias assim, que vêm sobre a nossa vida. Eu chegava lá totalmente depressiva, as pessoas não me viam sorrindo, não me viam alegre, sempre com um aspecto semblante caído. E como que pode, né, Mitch? Como pode uma serva do Senhor, uma filha de Deus, andar de semblante caído, andar... Que Deus é esse? Como que as pessoas vão querer esse Deus se a pessoa está de semblante caído, né? Não tem uma fala de fé, não tem um fluir do Espírito? Porque o Evangelho verdadeiro, ele traz alegria, ele traz amor, ele traz vida, né, para as nossas vidas. E eu falei com a minha ajudante lá, falei assim para ela, se um dia eu sair dessa denominação que eu vou para a igreja tal, que lá tem corim de fogo e roda no fogo, olha só. Só que o Espírito Santo foi a última vez que o Espírito usou alguém para falar assim comigo e falou assim, o fogo está dentro de você. Mas foi assim, bateu ali em mim, eu falei assim, como assim, gente? Dentro de mim? Aí eu fui. Realmente ele estava dentro de mim e eu não enxergava. Né? O Espírito Santo estava dentro de mim, queria fazer a obra completa, e eu não enxergava, porque ninguém me fazia enxergar. Então eu fui para minha casa, voltei do trabalho, e quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou no meu ouvido, eu creio que quando ele falou comigo, foi aquele momento assim, chegou o tempo, filho. Agora chegou o tempo, você vai viver tudo que eu prometi para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim, liga num canal ao vivo no YouTube. Eu ouvi a voz dele, liguei, botei a bolsa e liguei. Quando eu liguei, estava um congresso de vida no Espírito. Sabe? Gente, para quem vai ouvir esse vídeo, procura, pesquisa. A gente não consegue falar a fundo o que é o Viver no Espírito, mas pesquisa a fundo lá no YouTube. Vida no Espírito. Porque vocês vão ver o que é maravilhoso. Vida no Espírito é ser totalmente dependente do Espírito, de Deus. Totalmente. Tudo que você precisar, tudo que você quiser, você falar com Ele, entregar para Ele. É Mateus 6,6, é Judas 1,20. É você voltar de volta para o jardim. É você entender que Jesus morreu na cruz para restituir tudo na sua vida. E que você tem livre acesso de novo, que você tem um pai, que você é filha e que você pode tudo, é só pegar pela fé. Glória, né? A Deus, aleluia. Então, eu liguei e vi lá a pastora Araceli ministrando Vida no Espírito para as mulheres. Eu fiquei perguntando assim, como eu procurava fora, né? Eu falei assim, quem sabe, né? Pode ser algo bom. Ela falava justamente isso, sobre emoções.
sobre a alma, o governo da alma, o governo do espírito, carne. E aquilo tudo para mim era muito novo, Mitch, porque em todo lugar que eu passei, eu nunca ouvi falar sobre isso. Apesar da Bíblia falar, né, do Evangelho ser isso, eu nunca tinha ouvido falar sobre domínio, né, governo do espírito, matar a carne, como matar a carne. Eu já ouvi falar de pecado, de condenação, de inferno, mas das instruções de como você viver, eu costumo falar, tipo assim, exemplo, né? A religião fala assim, você precisa do bolo, mas não te dá receita, entendeu? Você precisa ter esse bolo lindo, completo, maravilhoso, mas não te dão a receita para você fazer esse bolo, entende? Então, pintavam aquilo tudo maravilhoso para a minha vida, e eu sabia que existia isso tudo maravilhoso, mas não me ensinavam. Então, quando eu ouvi lá aquela ministração falando sobre Mateus 6,6, né, Judas, para que eu viesse edificar a minha fé, orando no Espírito, orando em línguas, porque quando você ora em línguas, você ora um plano perfeito de Deus, você ora o seu passado, o seu presente, o seu futuro, você ora tudo aquilo que a sua alma construiu, aquilo que foi trazido, né, na geração adâmica, aquilo que foi trazido dos seus pais, de parentes, sabe? Realmente maldições, tudo que vem acarretando na sua alma, porque foi isso que aconteceu comigo, as maldições, construções, criação do pai, da mãe, de costumes, de família, que é pondo na alma das pessoas. O Espírito Santo, ele acaba com tudo isso, sabe? Toda a palha, tudo que é feno, tudo que é perecível, o Espírito Santo, como fogo, através da oração em línguas, ele vai queimando tudo que não provém. Então, eu falei assim, é minha última cartada. Senhor, se eu não conseguir dessa vez solução para a minha vida, eu continuo com o Senhor, mas vai ser aos troncos e barrancos até o Senhor voltar ou até, né, eu partir dessa vida. Então, foi minha última cartada. E quando o Espírito Santo falou para mim, né, me entregou essa revelação, eu comecei a orar em línguas, eu parei de ser totalmente dependente de homens. Glória Nunca mais eu fui dependente de ninguém para orar por mim, para ninguém me entregar profecia. Eu não procurei nada fora, eu descobri o rio dentro de mim. Então, quando eu comecei a orar em línguas, eu entrei no meu quarto, o Mirtz, eu comecei a me entregar totalmente a quem eu devia ter me entregado há muito tempo, que era Jesus, sabe? E eu costumo dizer que eu tive a minha mente renovada. A mente adâmica, a mente religiosa acaba com a nossa vida, mas a mente de Cristo, né, a nova natureza, nos dá vida. E vida e abundância. Então eu comecei a mergulhar, hora após hora, orando em línguas. Parecia ser louco para a minha vida, parecia ser doida. Até hoje é doido para algumas pessoas quando eu falo, mas eu falo, gente, é real, é verdade. Sabe, a oração em línguas é a oração do Espírito, é a oração do Espírito de Deus, é a oração do meu Pai, é da minha vida para o meu Pai, do meu Pai para mim. E eu tenho vivido isso. Então, resumindo, Miches, eu recebi a cura da minha alma, eu fui totalmente curada, sabe? Eu não precisei de psicólogo, eu não precisei de psicanalista, eu não precisei de nada disso. Eu não sei se o que eu vivi realmente não precisava, era só o Espírito Santo para fazer, porque tem casos que, às vezes, né, o Espírito permite, mas no meu caso eu não preciso de nada. Hoje eu tenho a minha fé edificada, hoje eu vivo pela fé. Todas as coisas carnais, eu costumo dizer assim, Deus ele não quer que você pare de pecar, que você, né, tipo assim, não beba, não fuma, não se prostitua, porque a religião diz que não é isso. Deus ele quer que você não sinta vontade, porque isso faz mal para você. Isso faz mal para a nossa vida, faz mal para a nossa alma. Deus não nos criou para viver no pecado. Deus nos criou para viver com Ele, em santidade. Então, é para isso que o Espírito Santo veio. Então, viver no Espírito é um viver no Espírito Santo. É viver um relacionamento com o Espírito Santo. Aquele que consegue realmente entender essa dimensão, nunca mais a vida dele é a mesma, gente. Nunca mais. Uau. E a minha nunca mais foi a mesma, sabe? A religião não consegue entender essa dimensão, não consegue. Não. Mas para aquelas pessoas, e hoje se cumpre as palavras, né?
que Deus falava. Hoje eu sou mãe na fé, hoje eu cuido de pessoas com problemas das emoções, né? Eu sempre falo, Senhor, aquele que o Senhor quiser mandar, vai vir. Isso não vai ter problema, né? Vai vir, assim como o Senhor me guiou, o Senhor vai guiar pessoas. Então, hoje eu cuido de pessoas que têm problemas emocionais, eu cuido de pessoas que têm problemas carnais, sabe? Na carne, na alma. Hoje o Espírito Santo me deu toda essa, né? Como é que eu vou dizer? Esse discernimento, esse entendimento para cuidar das pessoas. E hoje eu posso dizer que o Filho do Homem me libertou e verdadeiramente eu fui livre. Oh, glória! Aleluia! Eu sou livre do pecado. Eu sou livre, eu não sou religiosa, eu sou livre do pecado. Jesus aleluia! Glória a Deus, que lindo! Jesus curou as minhas emoções, sabe? Esses dias eu vi uma postagem falando assim, depressão não é falta de Deus. Não é falta de Deus, mas é falta da fé em Deus. Porque a depressão é uma perspectiva que você está na alma, você está sendo guiado por vista. Você está olhando as tribulações, as circunstâncias, né? O vento ali, o maremoto. Então você se levanta em medo, igual os discípulos. Mas, como uma pessoa com a fé edificada, né? Ela vai sentir medo, ela vai ficar em depressão. Não fica, Mício. Não tem como. Uma pessoa com a fé edificada não tem como ficar em depressão. É por isso que eu alcancei a minha vitória. Porque o Espírito Santo edificou a minha fé santíssima quando eu comecei a orar no Espírito. Orar em línguas e meditar na palavra, não ler a letra, mas deixar o Espírito me conduzir na palavra. Se eu fosse te contar aqui, Mitch, como que o Espírito foi me guiando na palavra, sabe? Ele me colocou de frente para a cruz e começou a contar assim, olha vê você, não olha para o outro, não condena o outro, vamos aqui, porque o Espírito Santo, ele não vai te apontar as coisas na tua vida para te condenar, não, ele vai te mostrar, olha só onde que você precisa mudar, é aqui, olha como você está, sabe, Mitch? Eu fiquei horrorizada comigo quando ele me mostrou, eu falei assim, meu Deus, eu posso ministrar, quem sou eu para fazer isso? Não, meu Deus, sabe, o Espírito Santo foi me mostrando, e eu percebi o que estava acontecendo, o que ele falou para mim, eu falei assim, Senhor, gente, eu sou a mais impura desse lugar. Aí ele falou isso para mim, tem muita gente assim, você que não sabe, aqui, muita gente, que tá do mesmo jeitinho que você, tá com problemas emocionais, tá com problemas carnais, mas eles camuflam. E do mesmo jeito que eu tô fazendo com você, eu quero fazer com eles. Versículo que o Espírito Santo fez na minha vida. E é isso, minha mãe. Se eu for falar tudo que o Espírito fez... Coisa linda, coisa linda. Me fala uma coisa. Eu fiquei curiosa agora. E o seu esposo? Ele entrou com você no Espírito? Foi difícil para ele? Porque eu conheço casais que o marido entrou e foi fácil, né? Ele fluiu, mas a esposa ficou assim, resistindo, não quis vir. Então tem essa dificuldade. Você teve isso ou não? Então, o meu esposo, ele sempre confiou em mim, sabe? Em relação às coisas espirituais, sempre confiou. Quando Deus me dava uma direção de trocar de um lugar para o outro, eu falava assim, amor, Deus falou que é para a gente ir para tal lugar. Ele ia comigo, entendeu? Amor, você acabou de falar comigo aqui que o nosso tempo para aquele lugar acabou, que a gente vai para outro lugar. Ele ia comigo, sem problema. Então, quando eu conheci Deus no Espírito, e falei para ele, amor, eu não te conto. Eu conheci algo assim, surreal, sobrenatural, extraordinário de tudo que a gente já conheceu. Orar em língua. Ficou assim, olhando para mim, pensando. E ele era batizado? Meu esposo, ele era batizado no Espírito, falava em línguas, mas ele, como é que eu vou dizer assim, ele não falava. Entendeu? Ele, tipo assim, como é que eu vou dizer? Aquelas pessoas que são batizadas no Espírito Santo, falando mais uma vez, fala assim, não, tem muito tempo que eu não falo em língua, sabe como? Como é que eu vou dizer? Eu preciso ser avivado. É verdade. Aí eu falei assim, não, amor, você fala em línguas, ele tá dentro de você aí. Aí eu comecei. Aí ele falou assim, não, Zanja, agora você vai ficar batendo bico aqui o tempo todo. Aí eu falei assim, amor, eu tenho que orar porque falaram que dá certo, falaram que a gente fica curado, falaram que dá certo, então eu vou orar. Aí, o que aconteceu? Ele viu o resultado na minha vida, uma coisa que ele nunca tinha visto,
ele, aos poucos, ele foi vendo uma verdade, sabe? Ele foi vendo os frutos, sabe? Contra frutos não há argumento. Não, ele foi verdade. vendo essa mudança como mãe, né? Porque o Espírito Santo começa por dentro da gente, né? Na nossa alma. Depois ele começa no nosso lar. Ele é muito perfeito. O Espírito Santo é de dentro para fora. Ele começa na nossa alma, arruma tudinho. Aí ele vai ali a nosso corpo. Aí ele vai ali a nossa casa, né? Porque o esposo faz a gente tratar assim com excelência, faz a mulher edificar a sua casa, né? Não destruir, mas edificar. Nos dá sabedoria no falar, nos dá todos os frutos. Aí ele foi vendo, nossa, que diferença. A minha esposa não fica mais depressiva, a minha esposa não fica mais angustiada, a minha esposa não é mais melancólica, a minha esposa não fica mais reclamando das coisas, não fica... porque, tadinho, eu sobrecarregava ele, mano. Tadinho, eu achava que ele podia solucionar a minha vida, sabe? Além de eu sobrecarregar ele, eu deixava ele mal, porque ele me amava, não sabia o que fazer, né? E hoje ele se sente livre, porque eu deixei ele livre, né? Ele tá livre para fluir também. Então, hoje meu marido caminha comigo, minhas filhas estão comigo, e hoje nós estamos aí, seguimos a voz, o Espírito nos deu direção, e estamos gerando vida no Espírito na cidade de Tanguá, Rio de Janeiro, e que esse vídeo chegue a muitas pessoas, que cheguem na cidade de Tanguá, e que simplesmente, né, não me ouça, e creia no que eu estou falando, simplesmente mergulhe, ore em línguas, para viver o que eu estou falando. Amém, glória a Deus, que coisa linda. Uau, é maravilhoso falar de vida no Espírito, né? Falar de vida no Espírito é de fato falar de vida, né? E a gente passa de fato viver a vida de Cristo, né? E pelo fato do Espírito Santo estar trabalhando dentro da gente, a circunstância vai transformando, vai melhorando, né? A família, os vizinhos, os amigos, o nosso ambiente vai mudando. É como se fosse automático, mas não é automático, é porque o Espírito está movendo, ele é vivo, né? E a Bíblia diz que do nosso interior flui rios de águas vivas. Oh, coisa linda! E quando a gente abre a boca para orar em línguas, a gente está movendo esse rio. Oh, meu Deus! A gente está colaborando com o Espírito e está movendo, né? Movendo essas águas e de repente o marido está uma benção, o filho que saiu voltou, né? O marido foi embora, já voltou para casa. Então as coisas vão tudo se ajustando, mas no início não é fácil, né? Não é fácil, como você falou, porque a desconstrução, ela dói muito, né? A desconstrução, muitas pessoas param no caminho, param ali nessa fase, nesse processo da desconstrução, porque dói, porque a gente se vê como no espelho, fala, gente, mas eu tenho inveja, eu tenho ciúmes, eu sou essa pessoa má dessa forma, porque a gente se vê como no espelho. Primeiro a gente se vê, e aí depois, né, o Espírito vem e fala, eu estou com você, eu que te limpo, eu que te lavo. Quando o Pai olha para você, o que ele vê? Jesus. Exatamente. Na cruz do Calvário. Pagando aquele preço alto, né? Pela graça maravilhosa que ele liberou sobre nós. Toda sorte de bênçãos sobre os filhos de Deus, sobre todos que creem. Todos que creem. O mais lindo que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, né? Então, todos recebem igualmente, todos são amados igualmente. A diferença é que uns crê nessa verdade da palavra e outros não crê. Infelizmente, fica ali naquela prisão, né? Naquela cadeia, fica preso, mas poderia estar solto, mas não tem um entendimento ainda. Mas com a nossa oração, né? Que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, quando nós oramos, estamos em oração por alguém, o Espírito Santo está convencendo aquela pessoa do seu erro, do seu pecado, está convencendo e trazendo. Oh, meu Deus, que coisa linda!
Glória a Deus, que coisa linda falar das coisas de Deus, das coisas do céu, das coisas do Espírito, né? Maravilhoso. Verdade. Estou muito feliz. É verdade. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente esse testemunho lindo, né? Das profundidades aí do que o Espírito está fazendo. E vamos continuar, né? Continuar nesse fluir do Espírito, nessa intimidade com o Pai, porque muito mais Ele tem para fazer, né? Nos nossos vidas. Glória a Deus. É só o começo. Verdade, tem muito. Como eu falei no início, né, Mir? Isso agora é só o começo da manifestação das promessas. Só o começo. Tem muito para vir ainda. Deus tem muito para fazer. Glória a Deus. Agora eu lembrei de um sonho que o Senhor me deu poucos dias agora. E eu estava nadando, mas eu senti um prazer muito grande. Era algo espiritual, era um oceano no espírito mesmo. E eu senti um prazer no sonho, eu não queria acordar. Então, quando a gente está mergulhando nesse rio, nesse oceano, através das práticas espirituais, o que acontece? O que aconteceu com você? Sair de um lugar seco e vir para um lugar de tudo que nós precisamos, que é a presença de Deus, né? O rio de Deus é completo para nós, não falta nada, né? Nesse rio, quando a gente está deixando jorrar esse rio, movimentar dentro de nós através das práticas espirituais, tudo é suprido, né, Elisângela? Tudo é suprido. Tudo. Oh, meu Deus, que coisa linda! E aí a gente começa a ter gratidão, né? Gratidão, uma coisa maravilhosa. Eu costumo dizer que quando a gente ora em línguas, né, a gente começa a entrar numa profundidade muito profunda com Deus. Então, quando a gente vai ler a palavra, a gente não vai ler mais para cumprir ela, porque o Espírito Santo já nos faz cumprir a própria palavra. Sabe? Tudo que você lê ali, você fala, eu estou vivendo isso já, entendeu? Eu estou vivendo isso. Quando fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu estou vivendo isso, essa certeza, não tem me faltado nada. Né? Ai, que lindo. Ai, não queria parar hoje. Tá muito gostosa essa conversa. Bom demais. E se você quiser deixar seu endereço nas redes sociais, né, para as pessoas estarem entrando em contato com você, fica à vontade. Elisângela Berbert, tá? Facebook e o Instagram é Elisângela Berbert também. Pronto. Lá no Instagram, @Elisângela Berbert, e o Facebook é Elisângela Berbert. Tá bom? E também é minha amiga, né, lá no Face, e é facinho de achar. Só no Facebook, se precisar de ajuda, alguém precisar de ajuda, é só chamar que a gente está aí para ajudar. Amém, amém. Muito obrigada. Obrigadão. Tchau. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reis, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar.
eu te amo, te amo. Oh, oh. E dizer que te amo, eu te amo, te amo.